Essa é a aula 2. Nós vamos dar uma sequência a um programa que a gente viu na aula 1, inclusive no anexo da aula 1, onde a gente viu o printf, ele está aqui. Esse programa foi salvo como aula 2P1 e a partir dele a gente vai estudar todos os conceitos associados à segunda parte da matéria, vamos chamar assim, a aula 2, que é a parte final que cai na prova. Então, veja só, a gente tem um programa, o usuário entra com os valores para A, B e C, é calculado um delta, é calculado um x1 que usa o valor de delta, usa o valor de B, usa o valor de A, que foram informados pelo usuário aqui em cima, e o x2 também usa, logo depois a impressão dos valores, impressão das duas raízes da equação de segundo grau. Essa parte está comentada, já não serve para mais nada, eu vou tirar lá a parte do DISP. O principal conceito que a gente vai aprender hoje é a estrutura de controle de fluxo, que se chama if, ou em português é o se. É uma condição. Significa que se a condição for verdadeira é para o programa fazer uma coisa. E, opcionalmente, se a condição for falsa, é para fazer uma outra coisa. Por exemplo, veja esse programa. É necessário calcular as duas raízes de segundo grau. Só que existem algumas questões no cálculo das raízes de uma equação de segundo grau. Primeira questão é, o A ele não pode ser zero. Se o A for zero, vai acontecer uma divisão por zero aqui, olha, tanto para x1 quanto para x2. Vamos fazer um teste, vai dar errado. Entro com o valor de A, vou entrar lá com 0. Com o valor de B, 5 e 7. Pronto, ele deu um erro aqui nessa parte do programa e está falando aqui, divisão por zero. Por quê? Porque não pode fazer divisão por zero, programa nenhum aceita, não existe. Matemática não tem um valor que retorna como o resultado de uma divisão de qualquer coisa por zero, então não pode. Para tratar isso, então nós vamos exemplificar o nosso primeiro uso do se ou do if. O if ele é usado da seguinte maneira, eu vou escrever ele aqui, o Scilab ele já completa com algumas palavras-chave, quando a gente digita algumas coisas, o if, por exemplo, ele acabou de completar. A estrutura é if, condição, então aqui viria uma condição, then, aqui dentro vai vir tudo que é para fazer caso a condição seja verdadeira. É dessa maneira que ele funciona, então. Esse then é opcional, ele não precisa estar escrito. E qual é a condição? Afinal de contas, a condição vai ser uma comparação de algum valor, de alguma variável, ou mais de uma comparação. Por exemplo, eu quero verificar, nesse caso, se o A é igual a zero. Isso aqui é uma comparação, esses dois sinais de iguais aqui. É uma comparação, significa que eu estou comparando A igual a zero. Então isso aqui vai retornar o verdadeiro ou falso. Retornando o verdadeiro, quer dizer, se o A for zero, ele vai entrar nessa parte do programa. Então o que eu vou querer nessa parte do programa? Eu vou querer dar uma mensagem para o usuário, eu vou usar o printf, eu vou dar uma mensagem para ele, dizendo valor de A precisa ser diferente de zero. Vou mandar essa mensagem para ele. Pronto, e uma quebra de linha. Aí eu vou pedir um novo valor de A. Vou copiar essa parte do programa aqui, Ctrl C, Ctrl V aqui embaixo, que é para ele entrar com um novo valor para a variável A. Ok, ele entra com um novo valor para a variável A e ele vai sair daqui. Bem, como é que vai funcionar então? O programa vai chegar aqui, vai pedir um valor para a variável A, vai fazer esse teste. Se o usuário já digitado 1, essa condição não vai ser verdadeira, ele vem para o final do if, que é na hora que aparece o end, depois do end. O end significa o final do if, na verdade da parte do then do if. Significa que acabou de fazer tudo que ele tinha que fazer, esses dois comandos, caso a condição fosse verdadeira. Então ele vem para o final, no caso do A ser diferente de 1, e vai prosseguir aqui, com o B e com o C. Agora, se o A for igual a zero, ele vai mandar essa mensagem para o usuário, e logo depois vai solicitar um novo valor de A. Eu vou até escrever assim, entre com novo valor de A. Vou escrever diferente. Vamos lá, vamos rodar esse programa então. Se eu entrar com A igual diferente de zero, vamos colocar menos 1, e esses valores para B e para C, ele rodou o programa sem entrar nessa parte desse if. Por quê? Porque qual era o valor de A? Menos 1. Menos 1, A, é igual a zero? Não, é diferente, então ele não entra.
Então ele vem aqui para o final do if. É assim que se usa a condição, é assim que se faz a estrutura de controle de fluxo if. Né? Se eu tivesse, vou executando mais uma vez então, se eu tivesse entrado com o valor 0, então aqui ó, quando ele chegou para fazer esse teste, o teste deu verdadeiro. Então ele entrou no if, ou ele entrou no then do if. Né? Ele entrou na condição, a condição foi verdadeira. Então ele vai executar o que está aqui dentro. Por isso, estrutura de controle de fluxo. O fluxo do programa veio para cá, ao invés dele ir direto para o final do if. Então a condição é verdadeira, ele executa o que está lá dentro. E aí ele me fala, valor de A precisa ser diferente de 0. Exatamente essa mensagem do printf. Logo depois ele vem com outro input. Entre com o novo valor de A. Está aqui me esperando entrar com o novo valor de A. Então eu posso entrar com um valor diferente aqui e outros valores para B e para C. E ele continua. Na hora que eu entrei com o novo valor de A, nessa parte, ele chegou no end do if e continuou executando tudo que estava na frente desse end. Tudo que vier depois vai acontecer do mesmo jeito. Você muda a estrutura do controle, você muda o controle, mas ele uma hora volta para onde ele estava também. Bem, sabemos usar o if. Sabemos usar um if com then. O then é quando a condição é verdadeira. Agora, e se eu quisesse executar uma coisa, se a condição for verdadeira, e uma outra coisa, se a condição for falsa? Por exemplo, nesse programa aqui, se o usuário digitar, primeiro ele digitar 0 para A, está aqui. Aí ele pediu um novo valor, mas se ele digitar 0 de novo, ele vai pedir os valores de B, de C, mas ele vai dar a divisão por 0, porque o usuário insistiu em digitar 0 quando não podia. Então eu quero que ele não tenha essa opção. Eu quero que, quando a condição do A ser igual a 0 for verdadeira, eu quero só falar com ele assim, programa não pode funcionar para A igual a 0. A não pode ser igual a 0. E vou terminar o programa. E se a condição for falsa, eu vou fazer todo o restante. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer, mandar a mensagem correta aqui. Não vai ter mais um input. Por que não vai ter esse input? Porque eu não vou pedir um novo valor, eu vou falar assim, valor de A precisa ser diferente de 0. Programa encerrado. Não pode, se quiser executa de novo. Tá? Só que aí vem o else. Então, o else é o senão em português e ele vai ser usado, né, o programa vai chegar até essa parte, a parte do else, se essa condição não for verdadeira, se ela for falsa. Então, quando A não for igual a 0, é para ele vir para cá. E o que eu quero aqui dentro? Eu quero tudo, quero meu programa todinho, então eu vou copiar tudo para lá. Ó. Quer dizer, se o A for diferente de 0, é para ele entrar aqui. Ó. Então, copiei tudo para cá e o end do if ficou no final, veja só. Então, agora como é que ficou? Se o A for igual a 0, ele entra aqui, na parte then. Aí vem a parte else, que significa o quê? Se essa condição for falsa, ou seja, se o A for diferente de 0, aí ele entra e executa tudo isso daqui. Isso aqui é chamado de bloco do then. Então, todos os comandos que estiverem dentro do then fazem parte do bloco do then, que acaba quando aparece um else. Mas a gente viu que pode ter um if sem else. Pode ter só o then, como a gente exemplificou mais cedo. Se tiver o else, significa que acabou o bloco do then e aqui começou o bloco do else. Tudo que acontece dentro de bloco deve ser indentado. Dessa maneira aqui, ó. Chega para frente, que é para ficar claro para o programador que tudo isso aqui está dentro do bloco do else. Está vendo que visualmente é muito mais fácil de ler? Então, a indentação serve simplesmente para facilitar a leitura, senão o seu programa fica todo da parte da esquerda aqui, coladinho aqui nesses números e fica super difícil de ler. Então, vamos tentar fazer as indentações corretamente. Vamos lá, o que esse programa está fazendo então? Ele pede o valor de A. Se o A for igual a 0, ele termina porque não tem mais nada para ser feito adiante. Veja só, ele manda uma mensagem e ele vai terminar, porque ele não vai vir no else. O else, mais uma vez, ele só vem se a condição for falsa. Como a condição foi verdadeira e ele entrou aqui dentro, ele então não executa nada disso, ele vem aqui para o final e não tem mais nada, acabou. Então ele não vai fazer nada. Vamos lá, vamos executá-lo dessa maneira. Só vai executar o valor de A igual
a 0, e ele mandou a mensagem, valor de A precisa ser diferente de 0, ponto. Programa encerrado. O que é que aconteceu? Ele não fez nada da parte do else. Por quê? Porque se ele entra no then, ele não entra no else. É um ou outro. Se, então, executando novamente, se o A for diferente de 0, por exemplo, menos 1, o B, aí sim ele continua, tá vendo? Ele me pediu agora o B, que estava lá na parte do else, aqui, ó, essa parte do input do B. Estava lá na parte do else, agora vai pedir o C, na hora que eu der o enter aqui, e vai calcular as duas raízes e vai imprimir o valor e vai terminar. Nesse caso, ela entrou só no else, porque a condição foi o quê? Falsa. Então, se a condição é verdadeira, vem para cá. Se a condição é falsa, vem para cá. Pode ter if sem else, como a gente viu no exemplo anterior. Eu vou salvar esse programa como sendo o aula 2P1A, porque ele é a primeira modificação que a gente fez usando um if com else. Não, eu vou chamar de B, depois eu vou alterar o anterior para ser o A, aquele que faz o if sem o else. Vai ser o A, e esse aqui vai ser o B. Nós vamos fazer mais, nós ainda vamos modificar isso aqui de alguma forma. Por exemplo, um problema que ainda existe aqui no cálculo das equações de segundo grau é o seguinte. O delta, se o delta for maior do que 0, ele imprime duas raízes. Agora, se o delta for menor do que 0, então a raiz quadrada vai ter um valor similar para x1 e x2 e, na verdade, ele tem uma raiz só. Então, quando esse delta ele tem uma condição, na verdade, né? A gente viu isso lá no segundo grau, lá quando a gente estudou as raízes da equação. O que é necessário fazer, então? Vamos ver um exemplo aqui. Vamos ver primeiro um exemplo das duas raízes iguais. Ó. Se eu entrar com os valores de A igual a 1, o valor de B igual a 2, o valor de C igual a 1, olha o que aconteceu. Aconteceu essa condição onde o delta foi menor do que 0. E o valor da primeira raiz ficou 1, da segunda ficou menos 1 também. Menos 1 os dois. Então, é uma raiz só no fundo. Tá? Então, quando o delta for menor do que 0, é para ele imprimir só uma das raízes. Calcular e imprimir apenas uma das raízes. Significa que está faltando um if aqui dentro. Olha. Eu posso colocar um if aqui. Então, se não é aqui não. Tem que ser depois do cálculo do delta, naturalmente. Né? Então, o delta está aqui. Pronto, o delta foi calculado. Então, se... Ó, ele me identou errado, tá vendo? Vou ter que identar corretamente aqui. Então, a questão é, se o delta for menor ou igual a 0, vamos colocar dessa maneira. Tá vendo que eu já estou usando outro operador, ó, menor ou igual? Se for menor ou igual a 0, o que é para fazer? É para calcular apenas uma raiz e imprimir apenas uma raiz. Então, eu vou colocar só a primeira raiz. Né? E aí, vou dar uma mensagem de impressão só da primeira raiz. Eu vou escrever só a uma raiz. Vamos lá, vou mudar essa mensagem aqui em cima. Então, o printf vai ser o valor da única raiz é, vou escrever isso, aí não tem o x2, até porque ele não foi calculado, ele não existe nesse ponto, não existe esse texto aqui todo. Ó. Então fica, o valor da única raiz é o x1 que eu acabei de calcular. Bem, aí esse end não pode terminar aqui, porque esse if vai precisar de um else. Então vou tirar ele daqui, e ele vai ter que vir para cá, ó. E essa parte toda aqui vai ficar dentro do else. Então essa parte foi a parte do then, e agora vai vir a parte do else. Vou jogar todo mundo para dentro, inclusive esse printf. E aí sim, se ele vier nessa parte, significa que o delta é positivo, e aí ele vai imprimir as duas raízes. As duas raízes. Vou salvar esse programa e vou executar agora para a mesma entrada. Ó. Opa, toda hora. Opa. Pronto. Então vamos lá de novo. Vou usar os valores 1, 2 e 1.
Agora o delta foi negativo e ele já imprimiu. O valor da única raiz é menos 1, ou seja, ele entrou só nessa parte aqui. Só nessa parte. Ele entrou só nessa parte. Se essa condição não fosse verdadeira, ele entraria aqui embaixo. Nessa parte aqui, na parte do else. Opa, dar um Ctrl Z aqui que fez uma coisa errada. Pronto. Aí entrou nessa parte do else, entraria nessa parte do else se a condição fosse falsa. Então vamos fazer um exemplo que a condição é falsa. Vamos lá. Salvar e executar, vamos colocar menos 1, 5 e 6. Pronto. Aqui o delta deu positivo. Então o valor da primeira raiz é menos 1, o valor da segunda raiz é 6. Por quê? Porque ele veio só no else. Ok. Mais um exemplo de uso do if com else. Detalhe, já é um if dentro de um else. Então agora vocês já devem ter percebido que dá para fazer a composição que você quiser de if dentro de if ou dentro de else, né? Aqui no caso é dentro do else. E dá agora para até fazer mais uma alteração interessante. Eu salvei esse como sendo B, eu vou salvar o próximo aqui como sendo o C. P1C, vamos lá. O C, eu vou querer fazer a seguinte alteração nele. Na verdade, esse aqui já deveria ser o D, né? Depois eu reorganizo esses nomes aqui, que tá meio... Na verdade, se o delta for igual a 0, é que ele tem essa situação de ter apenas uma raiz. Quando ele é menor do que 0, aí na verdade dá um número complexo. Tá? Então, na verdade, são 3 situações. É a situação do delta ser menor do que 0, mas a situação dele ser igual a 0 e a situação dele ser maior do que 0. Então, eu vou ter que colocar um if dentro do outro aí. O que eu vou fazer? Quando ele for menor ou igual a 0, eu vou fazer um teste aqui. Ó. Se o delta for igual a 0, then o quê? É para fazer aquilo que ele já estava fazendo, que é calcular apenas uma raiz. Tá aqui, vou indentar corretamente. Aqui vai voltar com o end do if. Só que aqui dentro eu vou ter um else, que é o seguinte: se, imagina só, ele entrou aqui. Primeiro, ele entrou nessa parte. Se ele entrou nessa parte, significa que o A não é igual a 0. Aí ele entrou aqui, fez esse teste. O delta é menor ou igual a 0? Se ele é menor ou igual a 0, significa que ele é igual ou ele é menor. Então eu testo se ele é igual. Se ele for igual, tem uma raiz só. É isso aqui que ele tem que fazer. Agora, se ele não é igual, tem 2 raízes. Só que são raízes complexas e tem a parte real e a parte imaginária. Então, eu vou imprimir de uma forma diferente a parte real e a parte imaginária. Vai ficar desse jeito aqui, quer ver? Eu copiei aqui a parte de baixo, né? Vou indentar corretamente. Aqui vai ter um end que seria desse if, tá certo? Aqui seria o final do bloco else, esse é o bloco else. E esse else aqui é correspondente a esse if, que significa se ele for menor ou igual a 0, ele vai ver se é igual a 0, ou se não for, ele é menor, então é essa parte. E se não, se ele não é menor ou igual a 0, ele é maior do que 0 e tem 2 raízes reais normais. Então o valor da primeira raiz real, vou até escrever isso, e o valor da segunda raiz real eu vou escrever essa outra parte. Aqui em cima eu vou querer imprimir o valor da... eu vou escrever assim, ó, a parte imaginária a parte imaginária E aí eu vou escrever o valor da parte real e aqui eu vou escrever imag de x, porque essa função retorna a parte imaginária da variável x1. X1, esse 1 não tem nada aqui, e aqui a parte real do x1. Então vamos fazer assim, ó, raiz
Primeira raiz. 2 pontos. A parte imaginária é %g. O valor da parte real é %g. Um é imaginário, outro é o real. Aí eu vou fazer a mesma coisa que é para a segunda raiz. Aqui eu vou dar uma quebra de linha, inclusive, com a rainha. Então vamos lá, mesma coisa. Esse printf fica aqui. Agora é a segunda raiz. E aqui já não é mais x1, é x2. Então, basicamente o que eu estou fazendo é imprimindo a parte imaginária e a parte real, porque é um número complexo, porque a raiz, o delta deu negativo. Se o delta é igual a zero é uma raiz só, se ele é negativo, são duas raízes, mas são complexas, e se ele é maior do que zero, é real normal. Então agora a gente tem um programa com um monte de if dentro dele, dá para exemplificar muita coisa. Entra com o valor de A. Então vamos testar os valores aí, 1, 2 e 1, por exemplo. É uma única raiz, ele entrou nessa parte, o delta foi igual a zero. Vamos testar alguns outros valores. Vamos lá testar, por exemplo, menos 1, 5 e 6. O valor da primeira raiz real é, aqui o delta deu maior do que zero, é menos 1. O valor da segunda raiz real é 6. O delta deu positivo. E agora o terceiro teste é uma situação onde ele vai ter que imprimir a parte real e a parte imaginária. Então o delta tem que dar negativo. Para o delta dar negativo, o menos 4ac aqui tem que ser um valor alto. Então eu vou jogar o b com um valor baixo. Vou colocar aqui 3, o b vai ser 2 e 6. Pronto. Ó. Primeira raiz, a parte imaginária é 1.377, o valor da parte real é menos 0.333. Segunda raiz, a parte imaginária é isso, e o valor da parte real é isso. Pronto. Tá resolvido. Eu agora tenho 3 situações, todas elas estão apresentadas nesse programa. Veja que o programa está ficando um pouco grande, né, e até um pouco bagunçado por causa dos printfs que estão descendo para a linha de baixo. Né, se você tiver uma tela maior, olha, você teria o seu programa mais bem legível. Tá? Eu tenho mensagens grandes no printf, por isso ele está indo para a parte de baixo. Vou voltar aqui para essa tela menor. E, bem, é isso. Estamos então encerrando a aula 2, a aula onde a gente aprendeu a usar o comando if com else e sem else. É isso aí.